Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves dos céus, e até os peixes do mar perecem. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite. Destruirei a tua mãe. Verso 6, o meu povo está sendo destruído. Por quê, irmãos? Porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Castigá-lo-ei pelo seu procedimento, e lhe darei o pago das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Vamos orar? Nosso bom Deus, Senhor, nós buscamos a tua face neste momento, clamando de ti a bênção sobre cada um de nós. E a bênção que nós estamos clamando é uma só. É a bênção de ouvirmos como igreja a voz do Senhor falando a cada um. É a bênção, Pai, de receber do Senhor a direção neste momento. Que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, a fim de que a tua palavra venha e faça morada e nos impacte. E com poder transforme a nossa vida conforme o teu querer. É esta a bênção que clamamos. Entendemos, Pai, que a tua palavra é alimento para a nossa alma. Queremos ser alimentados agora. Eu reconheço diante de ti, diante do teu povo, que o teu servo é apenas um instrumento, dependente do Senhor, na certeza de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É por isso que clamamos, ó Deus, vem o Senhor fazer uma obra, que não seja eu, que não seja a eloquência humana, que não seja nenhum artifício nosso, mas a glória do Senhor resplandecendo aqui. Faz-nos, ó Deus, ouvir a tua voz, abençoa, direciona, alimenta o teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, nós acabamos de ler um texto do profeta Oséias. Oséias capítulo 4. Oséias, irmãos, ele se encaixa na categoria de um profeta pré-exílico, isto é, ele é um profeta que profetizou antes do chamado cativeiro, aqui não babilônico, mas assírio, porque Oséias profetizava para o reino do norte, para o reino de Israel. Desde que Jeroboão, filho de Salomão, naquela ocasião, dividiu o reino, você sabe que as coisas nunca mais foram as mesmas por lá. Especialmente o reino do norte, ele foi um reino que viveu momentos muito difíceis, conturbados, e na maior parte do tempo, longe mesmo de Deus, declaradamente. Nessa ocasião, aqui onde nós estamos lendo, o reino do norte, aonde Oséias profetizava, já estava próximo de ser levado pelo cativeiro assírio. Seriam levados cativos e não voltariam mais de lá. Essa é a verdade. E Deus chama Oséias, e Deus está falando com o povo dele, com o povo de Israel. Deus tinha um problema, uma contenda, uma pendência para resolver com o povo. Qual era? Nós lemos o texto. Diz o texto que faltava no meio do povo amor, verdade e conhecimento de Deus. Não tinha isso. Os homens deveriam estar promovendo isso, mas não tinha. E qual era o resultado? Uma decadência moral terrível. O versículo 2 está falando de coisas que prevaleciam no meio daquele povo. E só pecados diretos, transgressões contra as leis de Deus. A nação já começou errado, a bem da verdade.
E me parece que com o tempo ela foi só piorando. Deus está falando através de Oséias, chamou esse povo para olhar para o que eles estavam fazendo e para que eles se arrependessem. Mas o povo era ignorante demais para isso. Eles iriam perecer por quê? Lhe faltava conhecimento. O tema dessa mensagem é a ignorância que atrai a destruição. O povo perece por falta de conhecimento. Ignorantes no que diz respeito às coisas de Deus. Mas essa é uma ignorância que não fica barato. A ignorância que atrai a destruição. Ignorância que leva o povo a perecer. Tendo em vista que hoje é a abertura da nossa escola dominical, eu quero ser breve, mas eu estou trazendo esse assunto justamente como um incentivo para todos nós. Porque o motivo pelo qual o povo de Deus perece, segundo o texto, é a falta de conhecimento. E nós temos um instrumento maravilhoso nas nossas mãos para que possamos adquirir conhecimento de Deus. Esse instrumento chama-se Escola Bíblica Dominical. Então eu quero incentivar você, para que nós possamos levar a sério esse momento e buscar durante todo esse ano aprender de Deus, para não sermos ignorantes a ponto de perecer por conta disso. Então vamos olhar para o texto agora, então, e aprender algumas verdades. Eu quero ser sucinto. Em primeiro lugar, a ignorância de Deus, não Deus sendo ignorância, a ignorância nossa com respeito às coisas de Deus, leva o povo a deixar de adorar, leva o povo a abandonar a genuína adoração. O versículo 10 está dizendo isso lá no final. O povo deixou de adorar. Ao Senhor eles deixaram de adorar. A ignorância deles, o fato deles não terem conhecimento, os levou a abandonar a adoração a Deus. Simples assim. Irmãos, não há como você adorar sem você conhecer. Era esse o erro dos gregos em Atenas. Se você lembra de Atos 17, Paulo chega em Atenas. Chegando em Atenas, ele se depara com várias imagens de vários deuses, inclusive que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem, porque tinha muitas imagens. E ele estava espantado com aquela idolatria, e de repente ele se depara com um altar. E lá no altar estava escrito, ao Deus desconhecido. Paulo prega em cima daquele momento, daquela oportunidade que Deus deu a ele, sobre esse Deus desconhecido. E ele diz, esse Deus que vocês dizem ser o Deus desconhecido, é precisamente o Deus que eu vos anuncio agora. Porque ele era conhecedor da história e sabia o contexto que envolvia aquele Deus. O fato é que aquelas pessoas, depois que descobriram quem era o Deus desconhecido, rejeitaram a pregação. Porque por um lado, nós não podemos adorar o que não conhecemos, mas por outro lado, é fácil adorar enquanto não conhecemos. Sabe por quê? Porque nós não sabemos quem é Deus, como Ele é, o que Ele quer, o que Ele espera de mim, quais as implicações da existência dEle na minha vida. Então eu adoro da minha forma. Mas para adorar a Deus, não é do seu jeito, é do jeito dele. E esse era o problema deles, lá em Israel naquela ocasião. Bem, fato é que a oração, a adoração se torna deficiente. A adoração ignorante é uma adoração deficiente. O Senhor Jesus foi quem disse que o Pai procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Muitos querem adorar em espírito hoje. Estão todo mundo dizendo que estão adorando em espírito. Aliás, em espírito estão fazendo as piores e mais vexatórias atrocidades nas igrejas por aí. Mas por quê? Porque se lembram do espírito, mas se esquecem da verdade. E a adoração, portanto, é deficiente. Por dois motivos. O primeiro, porque ela abre espaço para a gente adorar fruto da nossa própria imaginação. Ouça, esse cenário é comum. As pessoas estão adorando frutos da sua própria imaginação, e não Deus da Bíblia. O povo de Deus deveria estar adorando, disse um homem de Deus do passado, ao Deus que criou os homens, e não ao Deus que os homens criaram. As pessoas estão adorando um Deus criado pelos homens. Foi Voltaire quem disse, se o triângulo tivesse um Deus, esse Deus teria 3 lados. Por quê? Porque ele percebeu a tendência que nós temos de fabricar um Deus, conforme as nossas tendências, e adorá-lo. O Deus que as pessoas têm adorado é produto da sua mente. E no fundo a sua mente está produzindo uma potencialização daquilo que eles são ou gostariam de ser. No fundo, adoram a si mesmos e chamam a si mesmos de Deus. É verdade. Adoração deficiente por falta de conhecimento.
Talvez não seja esse o seu caso, mas há um outro perigo. O perigo da adoração deficiente abrindo espaço para uma religiosidade vazia. É o segundo problema, e tão perigoso quanto o primeiro. Isso é quando a adoração se transforma, se torna um mecanismo de alívio para a consciência pecaminosa. Então a adoração começa ou se transforma em rituais. Você bate o cartão na igreja, você cumpre rituais, você faz coisas, você faz procissões, você sobe escadas de joelho, ou você compra o cordão do Jeremias, pastor, e coloca lá na sua casa. Ou então você compra o tijolinho abençoado. Ou então você vira a coluna da sua casa comprando uma imagem qualquer para colocar na estante da sua sala. São ritos. Rituais sobre os quais pessoas têm descansado e achando assim, estarem adorando a Deus. Porque você acha que Jesus Cristo disse, muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso e aquilo outro. E Jesus responde o quê? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço. Por quê? Porque era uma religiosidade vazia, uma adoração deficiente, porque faltava conhecimento, porque eles partiam do pressuposto que Deus precisa de você. Porque nós partimos do pressuposto que Deus é um egocêntrico que precisa da minha adoração para levantar o astral. Porque nós partimos do pressuposto que podemos barganhar a nossa salvação com Deus, conquistando na força do nosso braço, da nossa força de vontade, da nossa disciplina, da nossa santidade, produzida pela nossa carne pecaminosa. Mas esta, meus irmãos, não é a salvação bíblica, e nem a adoração bíblica. Porque a adoração bíblica e a salvação bíblica, quem conquista não sou eu e nem você. Quem conquistou foi Jesus. E, portanto, não depende do que eu faço, mas do que Cristo fez. E é por conta do que Ele fez que eu tenho certeza da minha salvação. Porque se dependesse do que você faz e do que eu faço, nenhum de nós conseguiria chegar lá. Não tenha dúvida disso. Os nossos esforços são insuficientes. Somos uma raça caída desde a queda de Adão, nosso primeiro pai. A nossa religiosidade vazia não vale nada. O que Cristo fez vale. E é por isso que a gente se apega em Cristo, com todas as nossas forças. Por entender isso, e esse é o verdadeiro cristão. Mas aquelas pessoas estavam vivendo numa religiosidade vazia e num pecado desenfreado. Por quê? Faltava conhecimento. E a adoração era deficiente, por conta da ignorância. Segundo lugar, a ignorância leva o povo a pecar. Ouça-me, quando nós não adoramos, nós pecamos. Quando você não está em adoração, você está em pecado. Ficou fácil gravar isso aqui? Eu vou repetir para você. Se você não está em adoração, você está em pecado. E quando nós não estamos adorando, nós estamos pecando. Adoração para o povo de Deus, portanto, vai além de uma mera prática. É uma questão de preservação da santidade na presença dele. E o texto que nós lemos de Oséias 4 está falando sobre dois grupos de pessoas, os sacerdotes e o povo de maneira geral. E o que o texto diz em primeiro lugar é: os sacerdotes e profetas são responsáveis pelo pecado deles. A nação começou errado, você sabe disso. E aqueles sacerdotes do reino de Israel, o reino do norte, que eu me refiro, nunca foram chamados por Deus. Eu vou te explicar o que aconteceu. Quando o reino foi dividido, reino do sul e reino do norte, e o reino do norte sob o comando de Jeroboão, o que aconteceu foi que muitos sacerdotes de Deus, vendo o rumo que a nação estava tomando, migraram para o sul. Por conta disso, faltou sacerdotes. O templo também estava em Jerusalém. Jeroboão erige um novo templo, que era o templo do norte, do povo de Israel, para o povo de Israel poder cultuar. E ele abriu um concurso público para sacerdotes. Então ele abriu um concurso, colocou lá o edital de convocação, colocou no site lá da União e deixou lá declarado que um concurso estava aberto. Para quê? Para ser sacerdote agora no Reino do Norte. Claro, muita gente quis. Concurso público todo mundo quer. Mas além disso, e não só por conta disso, eles pensaram: gente, ser sacerdote é muito bom. Eu vou morar no templo, vou ter casa, vou vestir sua roupa chique e vou comer do que o povo trouxer, é isso que eu quero mesmo. Então foram para lá.
E passando no concurso público, foram estabelecidos por sacerdotes, mas eram sacerdotes segundo o homem e não segundo Deus. E aí estava o problema. Que agora nós olhamos para o texto e nós vemos eles cometendo algumas práticas abominosas. Diz o versículo 8 que eles se alimentavam do pecado do povo. Isso aqui, na verdade, ele está querendo dizer assim, eles se alimentavam do sacrifício pelo pecado do povo. A mesma palavra para pecado é a palavra para sacrifício pelo pecado. Os sacerdotes comiam dos sacrifícios que eram trazidos para o altar. Deus havia determinado isso. Mas agora eles estavam abusando dos seus privilégios e pegando para si aqueles sacrifícios que deveriam ser oferecidos a Deus, sacrifícios esses que também já estavam completamente desagradáveis na presença dele. Mas eles estavam fazendo isso. E eles estavam servindo a Deus por conta disso. Eles eram responsáveis pelo pecado deles e do povo. A pergunta que fica para a gente, para você professor, professora, para mim, qual é a nossa motivação real em servir a Deus? Somos preocupados e voltados para a glória do nosso Deus? Ou assim como esses, queremos apenas algum tipo de privilégio que isso possa nos proporcionar? Qual a nossa motivação? Você foi realmente chamado por Deus para fazer o que está fazendo? E se foi, e eu quero crer que nessa igreja que todos foram aqueles que estão exercendo seus ministérios, você tem noção da responsabilidade que carrega? Você entende que descer para a escola bíblica dominical aqui nas nossas salas de aula não é simplesmente passar, encher linguiça durante 40 minutos e mandar suas crianças embora? Ou seus adultos? Ou seus jovens, adolescentes? Porque era isso que eles estavam fazendo. Não é o que nós devemos fazer. Mas diz o versículo 4, irmãos, eu quero ler ele com você. O versículo diz o seguinte: porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusam. Deus levantou uma contenda. E a contenda é: não há conhecimento, nem amor e nem verdade no meu povo. Parece-me que o povo respondeu a Deus de uma maneira. Respondeu dizendo assim: Senhor, isso é culpa dos sacerdotes. Não tem nada com isso. O nosso pecado é culpa do sacerdote. Ele não me ensinou nada, a culpa é dele. Essa era a objeção que o povo levantou. Os sacerdotes são culpados por sermos assim, mas isso era mentira. Porque os sacerdotes saíram do meio do povo. Os sacerdotes eram como o povo. Os sacerdotes faziam parte daquele povo. Os sacerdotes eram um produto, uma expressão do que o povo é. Em outras palavras, Deus está dizendo: você também é responsável pelo seu pecado. Eu entendo que essa postura de jogar a responsabilidade para cima do sacerdote revela duas coisas. Em primeiro lugar, uma busca de alívio na consciência. Você já parou para pensar por que tantas igrejas hoje têm os apóstolos, bispos, pai-apóstolos? Eu nunca vi isso na Bíblia, mas dizem que tem. Pai-apóstolos e outras coisas que oferecem a tal cobertura espiritual. E se você estiver debaixo da cobertura espiritual dele, então você pode ficar despreocupado, porque você vai ser salvo por causa dele, que está te cobrindo espiritualmente. E tem muita gente atrás desses homens. Por quê? Porque esse tipo de religiosidade é mais fácil. Você alivia a sua consciência, você transfere a responsabilidade, então você fica em paz. Se você recebeu a bênção, é porque você creu. Se você recebeu um milagre, é porque você buscou. Mas se você não recebeu a bênção, mas se você caiu em pecado, a culpa é do pastor. A culpa é do apóstolo, que não te cobriu suficientemente como ele deveria cobrir. É isso que busca, alívio na consciência. Mas essa postura também revela a ignorância do povo. Deixe-me dizer uma coisa: o povo de Deus recebe a notícia de alguém famoso se converteu. O Yudi, que apresentava o Bom Dia e Companhia, se converteu. Glória a Deus, aleluia. Se o Yudi aparecer aqui, já colocamos ele para pregar, e para cantar, e para tocar, e para colocar o que ele quiser no data show, para cumprimentar os irmãos na porta. Eu e o pastor Luciano ficamos desempregados. Já percebeu que a gente é assim?
A Perla se converteu, então agora ela é uma cantora gospel. Então agora o funk dela é gospel. Então agora essa irmã é uma bênção em nome de Jesus. Vamos fazer essa mulher ser conhecida. Um político chegou aqui nessa igreja falando que se converteu. Vamos dar o nosso púlpito para ele fazer propaganda do seu partido. Quantos crentes têm feito isso por aí? Quantas igrejas feito isso por aí? Sabe de quem é a culpa? Do povo, que é ignorante. E eu não estou falando que eles não possam se converter ou que não se converteram de fato. O que eu estou dizendo é que não é assim que nós lidamos. Não deve ser assim. Portanto, irmãos, a ignorância leva o povo ao pecado. Os sacerdotes eram responsáveis, mas o povo também era. Diante de Deus, era. Por último, a ignorância leva o povo a perecer. O meu povo está sendo destruído. O meu povo está perecendo porque falta conhecimento. Deixa eu te mostrar algumas coisas que estão no texto aí rapidinho. O castigo de Deus para o povo. Versículo 10 está dizendo que eles comerão, mas não se fartarão. Está dizendo que eles iriam entregar-se à sensualidade, mas não se multiplicariam. Em outras palavras, seria um povo tomado de insatisfação. Seria um povo tomado de inutilidade, de invalidez, cujos esforços não fariam efeito algum, porque não estavam na presença do seu Deus. Diz lá no versículo 3, voltando lá do início, que essas pessoas, elas também estavam lidando com a própria terra de luto. Tudo da terra estava perecendo e desfalecendo, diz o texto. Os animais, as aves e os peixes no mar. A natureza estava perecendo por conta do pecado do povo. Diz o texto no versículo 4 que os profetas também seriam destruídos. Diz o versículo 5 que a nação iria perecer. Diz o versículo 6 que Deus iria rejeitar, iria esquecer o seu povo. Diz o versículo 7 que Deus iria humilhar esse povo, transformando a glória deles numa vergonha terrível. Eles iriam perecer porque faltava conhecimento de Deus. Mas o conhecimento de Deus, irmãos, eu termino com isso, leva o povo de Deus a exaltá-lo e a ter esperança. Eu não vim aqui para falar para você ficar ignorante. Eu vim aqui para te convencer a buscar o conhecimento de Deus. Porque é o conhecimento de Deus que vai exaltar a Deus de verdade e vai dar esperança para a gente de verdade. Porque se a ignorância levava a uma adoração deficiente, o conhecimento de Deus leva a genuína adoração. A adoração bíblica não é um ato, mas é um estilo de vida. E foi por isso que eu disse que quem não está em adoração, está em pecado. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Isso é adoração. Então a adoração bíblica não é um ato pontual, não é um ritual, não é uma cerimônia, mas é um estilo de vida do crente. E essa é a adoração bíblica. A adoração bíblica não é uma barganha, mas é uma resposta. Nós não adoramos a Deus esperando de Deus algo. Nós adoramos a Deus por quem Ele é e por descobrirmos aquilo que Ele já fez a nosso favor em Jesus Cristo. Nós respondemos com adoração aquilo que Ele já tem feito a nosso favor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É uma resposta. Eu não estou barganhando com Deus para Ele me dar algo. Ele já me deu tudo, então eu estou adorando a Ele por isso. Adoração bíblica não é fruto da nossa força de vontade. É fruto de uma nova vida no poder do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos entender. Adoração bíblica não é nossa força de vontade. É fruto de uma nova vida no poder do Espírito Santo. Nós não adoramos porque alguém nos mandou adorar. Nós adoramos porque regenerados por Deus que fomos, quando cremos em Cristo Jesus, e com o Espírito Santo habitando em nós e gerando em nós nova vida, essa nova vida tem apetite por coisas espirituais que o homem natural não possui, e essa nova vida deseja buscar a Deus, diferente do homem natural que não possui, e essa nova vida busca e adora a Deus e se deleita nisso, tem esse apetite como sendo apetite natural de uma vida transformada. Essa é a adoração bíblica, que vem com conhecimento. Adoramos em espírito, mas adoramos em verdade. Conhecimento de Deus gera santificação, porque se a adoração deficiente leva ao pecado, a adoração genuína leva à santificação, que se dá à medida que você se relaciona com Ele e é transformado conforme a sua imagem. Guarde essa frase. É o título de um livro, inclusive, que eu tenho e é muito bom. Se você quiser comprar, vale a pena. Você se torna
aquilo que você adora. Guardou? Você se torna aquilo que você adora. Então, se você vive uma vida de adoração, essa vida de adoração vai nos conduzir a uma vida de santificação, porque nós estamos adorando ao Deus que é santo. Então é essa vida que vai agradar a Deus, e ela vem com conhecimento. O conhecimento de Deus também gera livramento e preservação. O povo perecia por falta de conhecimento, mas é livrado quando atinge o conhecimento de Deus. E é por isso que Pedro diz: cresça na graça e no conhecimento. A graça com o conhecimento com a graça, andando juntos, e nós crescendo juntos em ambas. Nós não temos desculpas para sermos ignorantes. Não temos desculpa para dizermos a Deus: nos faltou conhecimento. Aquele povo iria perecer, mas nós não precisamos perecer como eles. Nós podemos ser conhecidos por sermos conhecedores de Deus. Eu quero dizer para você, terminando, use e valorize os meios que você tem para isso. Você é bombardeado por tantas coisas durante tanto tempo, mas você tem um momento no domingo tão precioso. O momento onde você vai, junto com seus irmãos, aprender sobre Deus. Não vamos perecer por conta disso. Sendo que nós temos nas nossas mãos essa oportunidade. Valorize o culto, valorize a escola dominical. Pare de buscar coisas extraordinárias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E é daí que vem a verdadeira adoração, a verdadeira santificação e a verdadeira salvação. De conhecer o glorioso Deus, o Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo. Daqui a pouco a nossa escola dominical começa. Vamos dar graças a Deus por isso. E vamos aprender, aproveitar o nosso tempo para aprender do nosso Deus. Ter conhecimento dele e não perecer como esse povo pereceu. Amém? Nós podemos viver assim? Então nós vamos orar, que essa igreja, a nossa igreja, seja marcada por isso, conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Eu espero, Deus, que o Senhor faça esta obra em nós, despertando-nos mais, para aprender do Senhor, para ler a Escritura, para ler bons livros, bons autores, para crescermos na graça e também no conhecimento, para adorarmos em espírito, mas também em verdade, para não sermos ignorantes e atrair sobre nós destruição. Pai, nos livra disso. Dá-nos sede, fome da tua palavra. E dando-nos isso, ó Deus, nos concede a bênção de aprender tudo que o Senhor tem a nos ensinar através dela. Na dependência do Espírito Santo do Senhor, pois sabemos que é só Ele que pode perscrutar as coisas espirituais e revelá-las a nós. Confiamos em Ti. E te louvamos porque o Senhor se revelou, porque o Senhor nos deu a igreja, o Senhor nos deu os servos do Senhor que tem nos ensinado, o Senhor nos deu a tua palavra e o Senhor nos deu capacidade para entendê-la também. Faz uma obra através dela na nossa vida. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus.